Boa noite, irmãos. Hoje nós temos o privilégio, de estarmos aqui reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos todos com a graça de Deus bem, Agradecemos a oportunidade de virmos aqui na casa de Deus e sabemos que nesses momentos difíceis a gente não tem que medir esforço para vir aqui agradecer a Deus, porque nós temos sido alcançados pela misericórdia dEle e graças a Deus nós estamos aqui bem. Então nós queremos convidar a todos para que possamos louvar o nosso Deus com todo o nosso coração, que possamos nos alegrar, que possamos demonstrar para o nosso próximo o quanto Ele é importante para nós também, essa comunhão que nós temos, mesmo diante de distanciamento social, mas que o nosso coração possa estar alegre em Cristo. Vamos louvar a Deus e engrandecer o nome dEle. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Sempre mais e mais.
irmãos, pode se sentar. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está entre nós, ó Pai. Senhor, nós queremos te entregar esse louvor ao teu altar, Senhor. Aceite, ó Deus, e abençoe as nossas vidas, Senhor. Fique conosco no decorrer desse culto, Senhor. Fale em nossos corações. Tudo isso eu agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos continuar o nosso culto. Hoje, quarto domingo, culto missionário. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7.
Vamos ler do versículo 24 ao versículo 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que não ouve estas minhas palavras e não as pratique, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. No final do Sermão do Monte, Jesus fala sobre esses dois fundamentos. E que importante eles são para cada um de nós. Na primeira parte, Jesus diz o seguinte: aquele que ouve a palavra e a pratica é como o homem sábio, que edificou a sua casa sua vida sobre Cristo, que é a rocha, resistindo assim toda a devastação do tempo. Mas a segunda situação, Jesus diz o seguinte: o que ouve a palavra de Jesus e não a pratica é como o homem insensato que constrói a sua casa, a sua vida sobre os alicerces humanos. Será devastado. Seus fundamentos são humanos. Precisamos urgentemente aprender esta lição com Jesus. Que quando nós edificamos a nossa vida em Cristo, que é a rocha, é interessante que aqui Jesus não está isentando ninguém das intempéries do tempo, da vida, de pandemia, de nada. Nós vamos sofrer igual o insensato. Mas a diferença está no final, quando vem uma tempestade que destrói o cristão, aquele que crê, aquele que confia, aquele que espera em Cristo, esse será guardado, será preservado. Irmãos, precisamos lembrar que para ter vida firme em Cristo, é necessário, preciso ouvir e praticar as palavras de Jesus. Espero que nós possamos continuar, não só essa semana, não após esta leitura, mas toda a nossa vida, pensando nesse conselho de Jesus. Precisamos ouvir, praticar a palavra, porque é ela que nos traz salvação, é ela que nos dá segurança, é ela que é a rocha que nos levará para uma vida em Cristo, a vida eterna, que nos ajudará a passar por qualquer situação. Amém, irmãos? Que assim seja, então. Vou pedir uma oração nesse momento, vou pedir para o Marcelo fazer uma oração, lembrando os nossos missionários que estão no campo, trabalhando. Sabemos que esse período de pandemia
atingiu todo mundo. E eles que são grande parte, totalmente dependente de cada um de nós, de oração, de contribuição, de ajudas de qualquer maneira. Vamos lembrar desses irmãos nas nossas orações, nas nossas contribuições. A esposa do Nelo, um dos missionários que nós sustentamos, da Guiné-Bissau, gerou uma criança, está gerando uma criança com um cisto enorme no seu útero. E ele sempre escreve, eu pergunto para ele, Nelo, e ela chama Sábado. Eu pergunto, como está a Sábado, a gestação da Sábado? Aí ele escreve, pela graça de Deus, o neném está indo bem. Que bênção, não é verdade? Creio que nesses dias já deve ter ganhado o neném, que eles têm muita dificuldade de comunicação por causa da internet. Mas está previsto para esses dias. Então vamos orar por esses irmãos. E quero também, Marcelo, que você lembre da Liriá. A Liriá também esteve enferma esses dias, mas já está em casa, foi hospitalizada, está em casa, está tudo bem. Então é motivo de agradecermos a Deus. Assim como estamos, vamos orar. Marcelo, por favor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tantas bênçãos que nós recebemos durante a semana. Nós te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia, que sempre, Senhor, está olhando por nossas vidas. E neste momento, ó Pai, quero pedir a Tua bênção para os nossos missionários, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a vida de todos eles, Senhor, mesmo nesse momento tão difícil de pandemia, ó Pai. Nós sabemos que é difícil, ó Pai, temos que ter bastante cuidado, ó Deus, e nós sabemos que lá fora também, ó Deus, as coisas acontecem. Mas a Tua mão de poder, Senhor, está sobre cada um deles, ó Pai. Que eles possam, Senhor, ser abençoados, ó Deus, por Ti, que tudo, Senhor, que o Senhor fizer na vida deles, ó Pai, eles possam agradecer inteiramente pelas Suas bênçãos, ó Deus. Também peço por esse neném, ó Deus, que está com o cisto, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é o Deus de todas as curas. O Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus. Que tudo, Senhor, possa ser tranquilo, Senhor, até ganhar esse neném, ó Pai. Nós sabemos que os pais ficam apreensivos, ó Deus, e é natural que aconteça, mas o Senhor é o Deus que está olhando pelos seus filhos e está olhando por eles também, ó Deus querido. Também, Pai, quero pedir pela Liriá, que esteve enferma, Senhor, essa semana. Ó Deus de amor, obrigado porque ela já voltou para casa. Obrigado porque o Senhor permitiu que ela ficasse bem, ó Pai, junto ali com os seus pais, ó Deus, e que tudo isso que o Senhor faz é bênçãos Tuas, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, agradecer sempre e louvar o Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, para poder louvar, bendizer o Teu nome, ó Pai, agradecer, ó Pai, ouvir, Senhor, da Tua palavra, ó Deus, que muito, Senhor, edifica os nossos corações, ó Pai, e nos traz grandes aprendizados, ó Deus. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde, em nome do Teu Filho amado Jesus é que oramos. Amém. Convido a equipe de louvor para entoarmos o hino de número 100. Enquanto vamos cantar este hino, peço aos irmãos, aqueles que trouxeram suas ofertas, colocar aqui na salva, em favor dos nossos missionários. Vamos colocar de pé para cantarmos esse hino?
A igreja pode assentar. E chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus, a mensagem nesta noite, através do pastor Ricardo. Boa noite, meus irmãos. Eu acredito que você deve estar com um pouquinho de inveja porque eu tirei a máscara, né? É bom tirar a máscara, a gente vai ficando sufocado com esse negócio. Mas aguenta mais um pouquinho aí. Eu prometo que não vou me demorar aqui. Eu vejo entre nós alguns visitantes e estou muito contente que você está aqui conosco essa noite. Louvado seja Deus pela sua vida. Os irmãos da igreja também que estão aqui conosco. Muito bom vê-los aqui, encontrá-los, apesar de dias complicados ainda. Mas, com todos os cuidados, precauções, nós estamos aqui, louvando a Deus, buscando orientação na palavra de Deus. Algumas crianças também aqui no nosso meio, alegrando o nosso espaço. Muito bom. E enquanto a Sabrina vai colocar para a gente o slide que o Fábio vai ajudar ela a achar ali, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Nós vamos fazer uma reflexão no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, lá no finzinho da Bíblia. E nós vamos continuar esse tema que nós estamos trabalhando. O que há de errado com esse mundo? E nós acreditamos que a palavra de Deus, ela nos aponta coisas erradas na nossa vida, na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso mundo, na nossa cultura. E ao nos depararmos com esses apontamentos que a palavra de Deus nos faz, nós precisamos mudar. Nós somos chamados a mudar alguma prática, a mudar uma forma de pensar. Então nós vamos descobrindo, não, isso está errado, nós precisamos agir diferente. E hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: muita teoria, mas pouca prática. Muita falação, mas pouca prática da palavra de Deus. O que há de errado com esse mundo? Muita teoria e pouca prática da palavra de Deus. Eu queria compartilhar isso com vocês. Vamos ver isso na palavra de Deus, aqui em Tiago, capítulo 1, e eu quero ler a partir do versículo 19. Acompanhe aí comigo, por favor. O versículo 19 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem ele quer dizer homem ou mulher, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na palavra de Deus, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, por exemplo, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu acredito que esse texto ele é muito atual, muito atual. E eu tenho visto na nossa sociedade, nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, temos visto no Instagram e outras redes sociais aí famosas, muita falação. O povo está falando, mas está falando. E fala. É claro que algumas coisas são boas, algumas coisas que a gente ouve, vê, são boas. Mas tem muita gente falando muita coisa que não precisa, que não leva a nada. Muita discussão sem sentido, sem propósito. Então tem muita gente falando, pouca gente ouvindo, talvez quase ninguém, e muita gente se irando por causa disso. E isso é um problema. Isso é um problema muito grande. A gente vive numa época que parece que todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, não é? Todo mundo tem que saber um pouquinho sobre criação de filhos, sobre política, sobre religião, sobre futebol, né? Todo mundo tem que saber um pouquinho de tudo quanto é assunto, e parece que só saber também não faz sentido. A gente tem que falar, a gente tem que ir lá, e isso, meus irmãos, essa postura dos nossos tempos, né? essa postura de precisar falar, de precisar mostrar o que pensa e deixar todo mundo por dentro do que pensa, não é muito produtiva. Está acontecendo exatamente o que o Tiago está falando aqui no versículo 19. Ele está sugerindo aqui que nós sejamos, né, prontos para ouvir, tardios para falar, ou seja, falar o menos possível, e tardio para se irar, né, não se irar, tentar evitar a ira, tentar evitar a falação. Aqui, parece que o nosso mundo está ao contrário. Está falando muito, está ouvindo quase nada e está todo mundo ficando irado, todo mundo ficando bravo, está dando briga para tudo quanto é lado, a falação, né? É claro que em alguns momentos é necessário falar, sabendo o que falar, o jeito de falar, como falar, a hora de falar, não tem problema nenhum, nós devemos falar, temos esse direito, essa liberdade inclusive, né? A palavra de Deus não está cerceando a liberdade de ninguém, a palavra de Deus está condenando a falação que não leva a lugar nenhum. Vocês já viram alguém falar assim? Ah, eu não aguentei. Ah, eu tive que falar alguma coisa. Ah, quando eu vi aquilo, nossa, eu tive que responder. Alguém já falou isso para você? Ou talvez você já tenha falado. Não precisa responder não, é uma pergunta retórica, viu? Mas, não é? Tem gente que fala, não, eu não aguentei. Ó, vocês vão me desculpar, mas eu não aguentei, eu tive que falar. Qual que foi o resultado? Alguém ficou bravo? Alguém ficou irado depois que você falou alguma coisa, ou que alguém agiu desse jeito? Então foi improdutivo. E eu vejo que tem muita falação aí no campo da ideologia, no campo da política, então, né? Hoje está borbulhando a falação aí no campo da política. Tem muita falação também na área da sexualidade, do direito, da moral, da religião. Inclusive na área cristã, tem muito cristão falando à toa e falando muita coisa sem propósito, nas redes sociais, às vezes presencialmente também. E aí o Tiago quer trazer para nós, com base naquilo que Deus nos orienta, uma solução para esse problema. Uma solução para esse problema. Então, a primeira dica que ele nos dá é falar menos, falar o menos possível. E no versículo 19 ele diz isso. Seja pronto para ouvir. Isso é difícil. Às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente não quer ouvir, né? Mas ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então é para a gente falar menos, é para a gente tentar, já que o resultado da muita falação é a ira, é deixar os outros bravos ou deixar a gente bravo. E o versículo 20 fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, ele está falando, não vai ter resultado bom. Fica falando muito. Não tem resultado bom.
Então a primeira dica que ele dá é: fale o menos possível, o necessário. Pense antes de falar. Fale sabendo que vai ajudar a discussão. Fale sabendo que vai construir, não destruir. Fale, mas ouça primeiro. Ouça com paciência, sem ira, sem ódio. Essa é a primeira dica que Tiago nos dá. A Bíblia está ensinando aqui, meus irmãos, um conceito ao mesmo tempo moral, porque já que essa prática de falar muito produz a ira, não produz a justiça de Deus, ou seja, e as pessoas, vai gerar o ódio, pode gerar até uma violência. Então fala menos. Então vamos evitar. É uma dica que a Bíblia nos dá, moral e prática para o nosso dia a dia. Talvez se a gente tivesse essa prática de ouvir mais e falar menos, e eu falo a gente, todos nós, inclusive eu, nós nos daríamos melhor no casamento, na relação com os filhos, na relação patrão-funcionário, funcionário-patrão, na relação irmãos em Cristo. Se a gente tiver a disposição de ouvir um pouquinho mais e falar menos, talvez os nossos encontros sejam mais produtivos, sejam mais edificantes. Talvez o nosso trabalho no dia a dia produza mais, a gente renda mais, a gente se dê melhor com as pessoas, falando menos e ouvindo mais. Então é uma boa dica para nós, falar menos e ouvir mais. A segunda dica, segunda e última, hoje eu vou tentar falar menos, porque a nossa mensagem ela é mais prática. A segunda e última dica que ele nos dá está ali no versículo 21. A primeira, então, falar menos. A segunda, praticar a palavra de Deus. Versículo 21 fala assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, essa falação que leva à ira, isso é impuro, isso é acúmulo de maldade. Vamos abrir mão disso. Ao invés disso, acolhei com mansidão a palavra em vós. Mais uma vez, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Olha só, meus irmãos, ele está pressupondo que a palavra de Deus já está dentro de nós, implantada em nós. E ele está dizendo, ó, você já tem uma palavra boa, se você já conhece a verdade de Deus, já está sendo implantada em você, põe em prática. Ao invés de falar muito, ao invés de investir na discussão, coloque em prática a palavra de Deus. Aquilo que você já sabe sobre o reino, aquilo que você já aprendeu sobre o evangelho, sobre a vida de Jesus, coloca isso em prática. Mãos à obra. Vamos falar menos e vamos praticar mais a palavra de Deus. Essa é a segunda dica que o Tiago nos dá. Então, ele está lembrando para nós esse segundo passo. Vocês já notaram que a gente faz muito propósito de leitura da Bíblia, mas nenhum propósito de prática da palavra de Deus? Já parou para pensar nisso? Todo mundo, não, ano que vem eu vou ler a Bíblia inteirinha. Você já ouviu alguém falando, não, ano que vem eu vou praticar a Bíblia inteirinha? Por que ninguém fala isso? Porque ler sozinho lá no nosso quarto é muito mais fácil do que praticar. Mas é um segundo passo, meus irmãos, muito importante. Importantíssimo. E eu quero fazer um desafio aqui. Que eu e você, essa semana, a gente pratique pelo menos uma orientação da palavra de Deus. Uma. Você topa esse desafio? Olha só, eu estou pressupondo que você tem condição de praticar a palavra de Deus. Ou seja, de que você já conhece a palavra de Deus, você já está lendo, já está tendo contato com a palavra de Deus. Agora, se alguém aqui no nosso meio, ou que está nos ouvindo nas redes sociais, que ainda não tem contato com a palavra de Deus, então faça esse
Propósito, primeiro, né, vou ter contato, vou estabelecer uma rotina. Deus fala comigo, eu quero ler, quero aprender. E também coloque o segundo propósito, quero praticar. Mas você que já tem contato com a palavra de Deus, então o desafio é, vamos praticar alguma coisa que a gente já sabe, que a gente talvez não esteja praticando ainda? Você topa esse desafio? Que tal essa semana, gente, por exemplo, a gente tentar amar um inimigo e orar por ele? Como Jesus fala lá em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Será que a gente consegue fazer isso essa semana? Alguém que tem alguma dificuldade com alguma pessoa, Senhor, eu quero amar essa pessoa. Quero orar por ela. Me ajuda a mudar o jeito de lidar com essa pessoa. Quero me aproximar dela. Ao invés de um inimigo, eu quero um amigo. Será que a gente consegue fazer isso durante a semana? Talvez a gente ser solidário com alguém, dividir o pão, como Jesus ensina lá na multiplicação dos pães e peixes. Talvez a gente praticar a humildade, a simplicidade. Vocês lembram de Lucas 18, 13? Onde tinha um publicano e um fariseu. E o publicano, aliás, o fariseu arrogante e o publicano humilde, dizendo assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Será que a gente consegue durante a semana agir com mais humildade, simplicidade? Nós vivemos um mundo tão ostentador, que ostenta tanto, e às vezes a gente esquece da humildade, da simplicidade que o Evangelho nos convida a praticar no dia a dia. Uma vida simples, humilde. Será que a gente consegue ouvir mais e falar menos? Como Tiago 1,19 nos ensinou? Às vezes a gente está com tanta vontade de falar e pouca disposição para ouvir. Será que a gente consegue fazer isso durante a semana? Será que a gente consegue orar sem cessar e em tudo dar graças, como 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 nos convida? Orai sem cessar. Em tudo dai graças. A gente ser mais grato e a gente orar mais, ser menos impulsivo e consultar mais a Deus antes de tomar decisões. Talvez a gente evite decisões erradas, orando mais. Será que essa semana a gente consegue pregar o Evangelho para um amigo, um parente, um vizinho, um colega de trabalho, atendendo ao mandamento de Jesus? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Será que a gente consegue praticar isso? Será que a gente consegue consolar alguém, chorar com os que choram, ser fraco com os fracos, como o apóstolo Paulo nos incentiva nas suas cartas pastorais? Será que a gente consegue resistir às tentações e às investidas do inimigo? Assim como Tiago 4,7 fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E 1 Pedro capítulo 5 também diz: resisti-lhe firmes na fé, porque ele anda em derredor como um leão, rugindo, esperando o momento para vos devorar. Será que a gente consegue essa semana colocar em prática isso? Será que a gente consegue superar uma fraqueza pessoal ou abrir mão de algum pecado que nos atormenta há tanto tempo? Como Zaqueu fez lá em Lucas 19, quando ele levantou e falou: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele abriu mão da sua fraqueza, do seu pecado. Olha a palavra de Deus nos incentivando a praticar dessa forma. Abrir mão das fraquezas e dos pecados. Será que a gente consegue perdoar alguém que nos ofendeu? Como sugere Lucas 18, 22, que não é para a gente perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7? Ou talvez o contrário, será que a gente consegue
pedir perdão para alguém, para Deus inclusive, como diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Será que nós conseguimos pôr em prática isso? Será que essa semana a gente consegue negar um pouquinho mais a nós mesmos e nos tornar, aliás, e tomarmos mais a nossa cruz? Como diz em Marcos 8,34, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Enfim, meus irmãos e irmãs, você está disposto a fazer um propósito da prática da palavra de Deus? Eu queria deixar esse desafio para nós. Durante a semana, a gente praticar uma orientação da palavra de Deus. O quê? Aí é com você. Mas nós precisamos pensar mais nisso. Nós enfatizamos muito a leitura da Bíblia e é importantíssima, mas nós não podemos abrir mão da prática. Um caminha com o outro. Porque senão, eu não sei se vocês já assistiram um programa que passa mais nos canais fechados aí, que chama Acumuladores. Não sei se vocês já assistiram. Tem gente que tem a mania de acumular. Vai acumulando. Ah, isso aqui é legal. Vou levar para casa. Isso aqui é muito bom. Vou levar para casa. E esse programa mostra as pessoas que têm a doença de acumular as coisas. Meus irmãos, é incrível. Eles entram assim dentro da casa da pessoa, a pessoa tem que ir pulando as coisas assim, de tanta tranqueira que tem guardado dentro de casa. Aí pula, tem um fogão velho aqui, aí ali tem a porta de uma geladeira, depois ali tem 3 pneus, a pessoa vai acumulando. Não, isso aqui é bom, vou guardar. Isso aqui é bom. A gente precisa tomar cuidado na nossa vida, meus irmãos, porque a gente não pode acumular a palavra de Deus sem praticar ela. Senão a gente vai virando um acumulador. A gente lê tanto, sabe tanto da palavra de Deus, mas não pratica nada. Aí vai ficando assim, a gente vai enchendo de coisa que a gente acha que é importante, mas a gente não coloca aquilo em prática. Nós não podemos ser, de forma alguma, acumuladores da palavra de Deus, senão a gente vai inchando, a gente vai criando uma obesidade espiritual. E a gente não põe em prática. Sabemos muito, conhecemos muito, mas praticamos. A palavra, a Bíblia e o próprio ministério de Jesus nos convidam a ler, a aprender, a ouvir e colocar em prática. Vocês viram o texto que o presbítero Josué compartilhou conosco? Aquele que ouve e pratica está fundamentando a sua casa na rocha. Quem ouve e não pratica, na areia. E aí é grande a ruína. Os dois ouviram, um praticou, o outro não. Os dois tiveram a mesma oportunidade. E o convite é, vamos praticar. Vamos ouvir, vamos ler, vamos buscar, mas não vamos acumular. Vamos colocar em prática. E o Tiago dá 2 exemplos aqui dessa prática. Ele diz no finalzinho que, ao invés da gente ficar nessa falação sem proveito, que gera ira na gente, nos outros, por que vocês não, por exemplo, não refreiem a língua? Tenha controle sobre a língua. Alguns capítulos ou versículos para frente aqui, ele vai falar que a língua é um órgão perigosíssimo. Nós precisamos controlá-la, porque dela sai bênção e maldição. Ele dá um exemplo prático. E depois ele dá um outro exemplo também. Ele fala, olha, a religião pura e sem mácula para com Deus é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Um exemplo prático. Ao invés de ficar falando, cuidem dos outros. Ao invés de ficar falando, amem, se solidarizem. Tem mais proveito. Abençoa as pessoas. Por isso, esse convite especial para a gente praticar. Então, o que há de errado com esse mundo? Eu vejo que tem muita teoria e pouca prática, inclusive no nosso meio. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa onda. Cristãos
falando muito, sem propósito e não praticando a palavra de Deus. Vamos abrir mão disso. Vamos abrir mão disso. E vamos, ao contrário, acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma, e vamos colocá-la em prática, para que não sejamos ouvintes negligentes, mas sim operosos praticantes. Em nome de Jesus. Amém. A máscara. Vamos entoar mais um hino de louvor ao nosso Deus. Convido a equipe que vem à frente nos ajudar. Vamos entoar o hino 285. Peço à igreja que se coloque de pé para cantarmos este hino. Somente para fazer um feito singular é preciso agir com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar deves fazê-las com todo amor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ó, talvez alguma vida possas alegrar com palavras cheias de calor, ou quem sabe algumas almas tristes alcançar uma mensagem do Salvador. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Mesmo que agitado seja que o teu viver, ser mais livre tua devoção. Vem em teu redor que a gente deixa perecer, sem ter certeza da salvação. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ainda de pé, vamos orar.
agradecendo a Deus e pedindo a orientação de Deus para nos conduzir durante essa semana. Logo após a minha oração, o pastor Ricardo irá impetrar a bênção sobre nós. Antes, quero agradecer a todos que puderam estar aqui conosco no templo, aos que nos acompanham pela internet, que Deus esteja alcançando a cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, entregar a nossa vida nas Tuas mãos, não só durante essa semana, Senhor, mas toda a nossa vida, enquanto vivemos aqui na terra, ó Deus. Nós, como seres humanos, ó Deus, encontramos grandes dificuldades, muitas vezes, para obedecer o Teu querer. Porque muitas vezes, ó Deus, somos acumuladores de costumes, acumuladores de coisas que não Te agradam. Tem misericórdia, Pai, ajuda-nos a entender e nos livrarmos, ó Deus, daquilo que impede a nossa comunhão contigo. Deus, nos dê sabedoria, paciência e vontade de enfrentar, ó Deus, aquilo que nós precisamos deixar de lado. Nos dá a bênção, ó Deus, de podermos pregar a Tua palavra para aqueles que nos arrodeiam, aqueles que estão entre nós, sempre diuturnamente, no trabalho, onde quer que for, Senhor. Queremos, ó Deus, a Tua mão de poder para, ó Deus, fazer a Tua vontade. Nós entregamos essa semana as nossas vidas, nossa igreja, nossa família, nas Tuas mãos. Queremos pedir uma bênção, ó Deus, especial sobre a vida de cada pessoa no país, no mundo que está sofrendo com essa pandemia. Queremos, Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance aqueles que estão sofrendo, mas também, ó Deus, alcance aqueles que estão desobedecendo, Pai, as instruções de saúde, Pai. Também, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a compartilhar a Tua palavra com aqueles, ó Pai, que necessitam ouvir para a salvação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que a presença do Pai, o Criador, a presença do Filho, o Verbo, a Palavra, o nosso Salvador, e que a presença do Espírito, o constante orientador, seja com você, faça você praticar a palavra de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.